Eu pensei que a gente refletir alguns problemas e conflitos que o mundo tem ultrapassado ultimamente. São tempos muito tortuosos, são tempos muito desafiadores e são tempos, como nos dizem os espíritos, de transição. Mas transição para melhor. Isso é algo que não podemos perder de vista jamais. É um pouco difícil olharmos para o mundo hoje e pensarmos numa transição para melhor, numa apenas esperança, mas que possamos enxergar além dos horizontes difíceis, sob a ótica do Espiritismo, e acreditar nessa transição, nessa transformação do universo. Para iniciarmos essa reflexão, preciso que demos um salto para trás e lembremos de um dos registros do Antigo Testamento, no capítulo 5 do profeta Daniel. Lá ele conta sobre o grande banquete oferecido por Baltazar, que era um rei da Babilônia, descendente direto de Nabucodonosor, um imperador muito tirano que devastou todo o antigo império. Tinha muitos escravos, tinha toda a prataria que ele roubou dos templos de Jerusalém, e ele queria expor todo esse patrimônio. E deu então o seu grande banquete, chamado Festim de Baltazar. Lá, todo tipo de extravagância moral, ostensiva, financeira, foi vastamente usada. Num determinado momento desse festim, ele foi interrompido por um fenômeno muito estranho para ela. Hoje já explicada pela doutrina espírita. Diz no texto bíblico que uma mão misteriosa escreveu umas palavras na parede. E eram elas: Mani Mani, Tekel, Parsi. Baltazar, tomado por meio de dúvidas, trouxe todo tipo de estudioso, mágico, oferecendo regalias, títulos, muito tesouro, para que pudessem decifrar aquelas palavras. E esgotadas todas as opções, ninguém conseguia entender, chamaram o profeta de Deus. Ele declinou dessas honrarias e disse: eu vou explicar quais são os significados dessas palavras. E elas têm um profundo valor profético. E elas nos dizem respeito apenas ao período de agora. Elas vão ecoar ao longo do tempo. Pois é, essas palavras. Mani Mani, ele repetia, estava ligada ao verbo contar, no sentido de mensurar. Tekel diz respeito ao verbo pesar. E ali, visto por Deus como um peso deficiente frente aos seus princípios, de muita ostensividade financeira, mas de pouco valor moral. E Parsi estava ligado ao verbo dividir. Então ele disse ao rei: seu reino foi mensurado, encontrado deficiente aos olhos de Deus, e é tempo dele acabar. É chegado o tempo do fim deste reino. Toda a extravagância, toda a ostentação há que passar. Isso é algo que reiteradamente vai acontecer. O transformismo do universo vai se dando. A espiritualidade ali quis dar esse recado. E vocês lembrem o que aconteceu com o reino da Babilônia? Pouco tempo depois daquele banquete, o reino foi invadido, Baltazar foi morto.
O seu reino enfraqueceu e ele foi dividido entre os pés. Se o tema de hoje são os problemas atuais, vocês estão se perguntando por que é que eu revisitei algo tão antigo. E eu digo que o link de conexão que nos trouxe foi Emmanuel. Ele disse que ele revisitou essas palavras no seu livro homônimo, que foi o primeiro livro, dizendo as mesmas palavras e a mesma espiritualidade manifestada lá é a mesma que se manifesta cá, dizendo: é tempo de renovação, é chegado o tempo de renovação. O nosso problema é que nós olhamos para a evolução do mundo de maneira muito imediatista. Acreditamos que a renovação tem que ser hoje. E o que é um ano, um século, um milênio na espiritualidade? O Livro dos Espíritos já nos disse: é um relâmpago na eternidade. O tempo não é nosso. O tempo é de lá. E ele sempre disse, Emmanuel já nos disse, toda hegemonia, todos os déspotas, todos os impérios, todos os estadistas, há que passar. É necessária a renovação. Porque apenas um reinado há de perdurar. O reinado de Deus, o reinado do amor, o reinado da fraternidade entre os homens, algo que ainda nos falta lembrar. E Emmanuel nos diz, ele faz nesse livro, no capítulo 19, um paralelo entre o festim de Baltazar e as dificuldades e conflitos que temos hoje. Nos lembra que estamos muito iludidos com as riquezas, com o poder do mundo. Estamos esquecendo da simplicidade e do quão essencial ela é para a nossa vida. E hoje, mais do que antes, com tantos fenômenos acontecendo em toda parte, com tantos espíritos benfeitores se manifestando em toda parte, com mais de 2.000 anos de evangelho, com 150 anos de espiritismo, não há como dizer que não fomos avisados. Tem uma outra passagem no livro de Emmanuel também, Luz na Escola, intitulada de Tempos Tortuosos, onde ele descreve muitos desses conflitos atuais. E ele diz que é importante que os aliviemos, mas mais que isso, que é importante que olhemos para o mundo, para o que tem em comum todas as dificuldades, com as guerras, com a fome extrema, com a má distribuição de renda, o que é o dobro de todos esses problemas. É a própria criatura humana. Somos nós. Somos a nossa fragilidade espiritual, a nossa fragilidade moral. A corrupção é um grande problema, as guerras é um grande problema, a fome extrema, com certeza. Mas onde nascem as guerras? Onde nasce a corrupção? Não é de algo extracorpóreo, é de dentro de nós. O conflito interno de uma pessoa encontra ressonância no conflito de outra pessoa. E isso se agiganta, e se multiplica. E aí passa de lares para cidades, para países, para nações. Com todo o avanço que temos, há muito já podíamos ter sanado a fome, as guerras, mas pegamos todo esse recurso que temos e jogamos na manutenção dessas guerras, no aumento da violência, e não direcionamos para aliviar o conflito e a dor daqueles que tanto precisam. E se a gente para e pensar, parece que esses problemas são cuidados. Mas não, somos nós que estamos mais sensíveis a tudo que rouba a nossa paz.
chamados na natureza divina, para que a gente possa trazer à tona a nossa maturidade espiritual, a nossa verdade, para que, assim como disse o apóstolo Paulo, cada vez mais se vestimos de Cristo, que dentro de nós ressoe na outra pessoa um flagelo de Deus, que toda vida que a gente toca enxergue em nós a mesma bondade, a mesma indulgência, a mesma gentileza, e não que ressoe a violência, o ódio, e não que fomente mais a violência e o ódio. Tem uma passagem muito simbólica de Jesus, em que ele convida os seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia. Entenda que no dizer do Evangelho, você o mar é a nossa vida material, com tudo que ela traz, períodos de calmaria, períodos de turbulência, e para que consigamos atravessá-la, precisamos de um veículo, de um barquinho, que tomamos uma seca ao nosso corpo físico. E o que ele dizia quando nos convidava a atravessar de novo? Vamos comigo, vamos de novo atravessar essa jornada na vida material? E o que respondemos lá no campo em Carnaval? Sim, Senhor. Viemos com ele. Quando iniciamos essa travessia, ele estava conosco no barco. Vocês lembram dessa passagem? O que é que acontece na passagem? Jesus adormece na polpa do navio. Vejam o significado, nada no Evangelho de acaso. A polpa do navio é o fundo. Jesus nunca dorme para trabalhar. Nós é que colocamos em segundo plano. Nós é que o adormecemos no nosso coração. E aí a gente, nessa rotina desempreada que estamos, a gente deixa para depois. Deixa para depois o perdão, deixa para depois a comunhão entre nós, deixa para depois o conhecimento da doutrina, deixa para depois. E aí, olha para os discípulos à vista, no horizonte, a tempestade. O que é a primeira atitude das criaturas? Senhor, nos salva. E vão lá e acordam Jesus. O Jesus, nosso Jesus, não pode ser um remédio que buscamos só quando a gente precisa. Ele há de ser o pão que nos mantém vivos. Para finalizar, hoje eu li uma frase de Emmanuel que diz: se uma centésima parte do cristianismo que habita em nossos lábios estivesse presente em nossos atos, a terra já estaria transformada. Então pensem, de palavras bonitas, esse mundo não será transformado. Ele precisa estar vivo em nossos corações e em nossos atos, todos os dias. Obrigada, gente.